Em 2012, um filme de terror chamado A Possessão chegou aos cinemas e não só assustou muita gente, como também deu vida a uma lenda. O grande segredo do sucesso? A promessa de que tudo aquilo na tela era baseado em fatos reais. Hoje, a gente vai abrir essa caixa para descobrir o que tem dentro de verdade. E olha, não foi um filme qualquer não. O lendário crítico Roger Ebert chegou a dizer que ele era um dos melhores filmes influenciados por O Exorcista, que é talvez o maior clássico do terror de todos os tempos. Só essa comparação já mostra o peso da coisa. A possessão era para ser levado a sério. Mas a grande isca, o que realmente pegou todo mundo, foi essa promessa. A ideia de que o terror que a gente está vendo ali na tela tem um pé na realidade. Ah, isso muda tudo, não é mesmo? De repente, o medo fica muito mais próximo, muito mais real. E claro, essa premissa aterrorizante funcionou muito bem, virou um sucesso de bilheteria e levou multidões para o cinema. Pensa só, com um orçamento de só 14 milhões de dólares, A Possessão faturou quase 83 milhões no mundo todo. Isso é tipo quase 6 vezes o que custou para fazer. Esses números só provam o poder de uma boa história de terror, ainda mais quando as pessoas acreditam que ela pode ser de verdade. Tá, mas e aí? De onde veio essa tal história real? Qual é a origem dessa inspiração toda para criar o filme? Pois é, a semente de tudo foi esse artigo do Los Angeles Times. Ele contava a história bizarra de uma caixa supostamente assombrada, vendida, acredite se quiser, no eBay e que trazia uma desgraça atrás da outra para quem a comprava. Foi essa a reportagem que virou a base de todo o roteiro do filme. E no coração dessa lenda toda tá o tal do Dybbuk. Para quem não tá ligado no folclore judaico, um Dybbuk é basicamente um espírito errante, geralmente maligno, que se apossa de uma pessoa viva. É essa força sobrenatural que o filme mostra. E o roteiro do filme? Bom, ele segue essa cartilha bem direitinho. Tudo começa com uma garota achando a tal caixa. Logo depois, o comportamento dela fica super estranho e a família se dá conta de que liberou alguma coisa muito antiga e do mal. O clímax, claro, é aquela luta desesperada para tentar expulsar a entidade. E é aqui que a coisa fica, bom, ainda mais sinistra. Parece que o terror não ficou só na telona, não. O pessoal do elenco e da equipe começou a falar de umas coisas bem esquisitas acontecendo no set, o que só deu mais força para a lenda de que a maldição da caixa era real. Gente, pensem comigo. Sam Raimi, o mestre do terror, o cara por trás de A Morte do Demônio, admitiu que tinha medo do objeto de verdade. Ele se recusou a ter a caixa por perto. Isso já mostra o nível de receio que existia em volta do artefato. E não era só ele. Os próprios roteiristas, as pessoas que escreveram a história, falaram de jeito nenhum, não queremos nem ver uma foto disso. Esse medo genuíno nos bastidores ajudou a transformar a lenda do filme em algo muito maior. E os relatos do diretor Oli Bornedal só botam mais lenha na fogueira. Luzes no set que explodiam do nada, sem motivo. Mas o mais bizarro de tudo, 5 dias depois de terminarem as filmagens, o galpão onde guardavam todos os objetos de cena, incluindo a réplica da caixa, pegou fogo. E foi totalmente destruído. A causa, até hoje ninguém sabe. Então, a gente tem a história de terror perfeita, né? Um filme de sucesso, uma lenda urbana de arrepiar, e até uma maldição de verdade no set. Parece que não tem o que discutir, certo? Pois é exatamente aqui que a história dá uma guinada de 180 graus. E se essa for a grande virada? E se toda essa história real que apavorou Hollywood e todo mundo não passar de uma grande invenção? Em 2019, anos depois do auge da fama do filme, um investigador da revista Skeptical Inquirer decidiu fazer o que surpreendentemente ninguém tinha feito antes: ir a fundo e investigar de verdade a origem da lenda da caixa Dybbuk. E a descoberta foi de cair o queixo. Aquele artefato judaico antigo, misterioso, que teria vindo da Espanha, na verdade era só um minibar comum, provavelmente fabricado em Nova York. A lenda e o objeto real simplesmente não batiam. A conclusão do investigador foi, assim, na lata. O dono original, Kevin Menes, o cara que começou tudo com um post no eBay, simplesmente inventou a história toda, do zero. Não tinha maldição, não tinha Dybbuk, só uma baita ficção. Ok, mas como dá para ter tanta certeza de que foi tudo inventado? É simples. A prova veio do próprio criador da lenda. Olha isso. Anos antes da investigação da Skeptical Inquirer, lá em 2015, o próprio Kevin Menes foi no Facebook
e admitiu com todas as letras: eu sou o criador original da história da caixa de e-book. Quer prova maior que essa? E o Mani estava tão seguro da sua criação que ele até lançou um desafio público. Ofereceu $100.000 para quem achasse qualquer menção a uma caixa de e-book antes do post dele no eBay. Claro que ninguém ia achar, né? Afinal, foi ele que inventou o termo. E é assim que o mistério se resolve. Uma das lendas de terror mais famosas do nosso tempo não veio de um evento sobrenatural. Ela nasceu, na verdade, de uma estratégia de marketing incrivelmente criativa para vender um minibar na internet. O que nos leva a uma última reflexão. Quando uma história inventada se torna tão forte a ponto de virar um filme de Hollywood e rodar o mundo, será que a verdade dela ainda importa? Ou será que a gente acabou de testemunhar o nascimento de um novo tipo de folclore? Um que não nasce em vilarejos antigos, mas sim nos cantos mais criativos da internet. Fica aí o pensamento.